Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos contra o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos pedir agora que o Senhor nos oriente a partir da sua palavra. Nós estamos agora diante da tua santa palavra, autoridade sobre as nossas vidas, regra de fé e prática, a verdade absoluta, que ilumina os nossos olhos, que redireciona os nossos corações, e pedimos, Deus querido, que o Senhor agora fale a todos nós. Sim, Deus querido, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos. Amém. Há uma música que muitos conhecem, que diz o seguinte: Don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. A grande questão é que esse conselho é muito simplista para aqueles que lutam contra a ansiedade. Essa é uma canção de Bob Marley, cantadas há muitos anos atrás, que até hoje é cantada. Mas para quem luta contra a ansiedade, simplesmente dizer não se preocupe, fique feliz, é muito simplista. Não soa uma preocupação real com o problema pelo qual a pessoa está passando. Por quê? Porque a ansiedade não funciona assim. Tem um interruptor que a gente desliga ou liga e ela para de funcionar, ou continua funcionando, ou começa a funcionar. Talvez não haja um problema mais atormentante nos últimos anos do que a ansiedade. Ela chega rápido, ela não demora a sair, ela consome o nosso sono, ela suga as nossas energias, ela arruina os nossos relacionamentos, ela agrava os nossos problemas de saúde. Agora, eu acho que antes de nós olharmos para o texto bíblico, nós precisamos dar um olhar para a maneira como a nossa cultura tem encarado a ansiedade. A maneira como nós temos percebido e muitas vezes interiorizado o entendimento de ansiedade. Hoje em dia, nossa cultura está abolindo gradualmente as noções de pecado e de responsabilidade pessoal. Nesse sentido, a ansiedade é encarada por muitos como uma doença. Inclusive, tem remédio para a ansiedade. Se tem remédio, há uma premissa básica aí. Há um pressuposto básico. Se tem remédio, é doença. E muitos têm tomado remédio para a ansiedade, incluindo os cristãos. Mas o modelo médico, ao enquadrar a ansiedade como uma doença, o que ele está querendo dizer? Nós precisamos entender primeiro o modelo médico para poder entender o enquadramento da ansiedade como uma doença. O evangelho da medicina moderna, ele reduz tudo ao funcionamento do corpo.
Então, não há um aspecto espiritual a ser explorado, a ser analisado, nem o médico vai falar de questões espirituais. Há apenas um aspecto material. A medicina encara o ser humano a partir de um pressuposto materialista. Você é matéria. E se você está doente é porque a matéria não está funcionando bem, o seu corpo não está funcionando bem. Então, a medicina não considera a ideia de que o homem, por exemplo, vive perante Deus. Para a medicina, se a matéria está normal, tudo está bem. E se a matéria está normal, a intervenção médica não é necessária. No entanto, quando os padrões comportamentais começam a expressar uma anormalidade, para a medicina isso é uma doença. É algo que provém do mau funcionamento do corpo, da parte material do nosso ser. Agora, a grande questão é que quando nós enquadramos questões comportamentais como doença, isso implica uma responsabilidade pessoal diminuída. Porque se é uma doença, não há culpa. E ao mesmo tempo que a medicina ela diminui a responsabilidade pessoal para comportamentos que ela considera doença, ela mesma se coloca como aquele único provedor de serviços. Então, se você está com ansiedade, se você não está com traíra, se você está com depressão, se você tem algum problema de comportamental que é resultante do mau funcionamento da matéria, só quem pode te ajudar é o médico. E eles excluem dessa possibilidade de ajuda outras pessoas que também podem ajudar. Na verdade, do ponto de vista médico, qualquer intervenção que não seja da própria medicina é considerada antiética. Agora, a grande questão é que o conceito atual de doença inclui aspectos mais amplos do que um baixo nível de glicose ou um nível alto de colesterol. Hoje, o modelo médico inclui também qualquer comportamento considerado fora do normal como uma doença. Tudo pode ser considerado doença. Desde a desobediência aos pais, já tem patologia para isso, até o assassinato. Tudo pode ser categorizado como doença. Ou seja, quando você categoriza tais comportamentos, como por exemplo, desobediência aos pais e assassinato como doença, você diminui a responsabilidade daquela pessoa que fez o ato. Só que do ponto de vista bíblico, há problemas óbvios no modelo médico. O mais evidente é que o modelo médico, a ideia de doença, ignora o fato de que os seres humanos são uma unidade de duas partes. Uma parte física e uma parte espiritual. O modelo médico ignora isso. As escrituras levam em consideração isso e dizem que o homem é assim. Ou seja, há uma interação entre corpo e coração. Sem dúvida, o modelo médico ele traz algumas verdades sobre o nosso corpo, sobre a análise do funcionamento do corpo. E ele também nos dá um vislumbre de que o mau funcionamento do corpo pode influenciar o nosso funcionamento comportamental. Mas os problemas físicos, os problemas do corpo, não fazem de uma pessoa pecadora ou obediente. Obedecer ou desobedecer a Deus é uma questão moral, não é uma questão física. 2 Coríntios 4,16, por exemplo, diz assim: por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e o homem exterior está falando de corpo, contudo o homem interior se renova de dia em dia, e o homem interior está falando de alma. Ele está querendo dizer o seguinte: mesmo que você fique doente, mesmo que o seu corpo não funcione bem, mesmo que o seu corpo deteriore, é possível que a sua alma cresça. É possível que você cresça em santificação. É possível que você se torne mais obediente, independente do bom ou mau funcionamento do seu corpo. Então o que as escrituras vão dizer para a gente é que o indicador moral da nossa vida é o coração. É a nossa alma, não é o nosso corpo. O corpo é tanto uma influência sobre o coração, como também uma expressão do coração. Mas não é o corpo que define quem eu sou. Nem é o corpo que me faz obediente ou desobediente. Não é o bom ou mau funcionamento do corpo quem vai fazer de mim alguém mais santo ou menos santo. Um outro problema do modelo médico é o conceito de anormalidade.
Porque esse conceito é ambíguo. Ele é enraizado na cultura, na opinião e no preconceito, e não na ciência. O que é normal para uma pessoa não é anormal para outra. O que é normal num país não é anormal em outro. Por exemplo, se você consultar o DSM-4, que é o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, e agora está saindo a nova versão, que é o DSM-5, que está embaixo de grande polêmica, você vai poder diagnosticar todo mundo que está presente nessa sala com algum tipo de transtorno. Nenhum de nós escapa das categorizações que o DSM-4 tem para os comportamentos. Todos nós seremos enquadrados de alguma maneira ali. Então o conceito de anormalidade se tornou tão elástico, tão ambíguo, que todos nós podemos ser rotulados como anormais. No primeiro momento isso pode parecer uma discussão muito boba. Mas quando nós percebemos que para a medicina a normalidade equivale à doença, aí nós começamos a perceber os erros e os problemas que esse modelo traz para nós. Porque doença vai ser equiparada à responsabilidade moral reduzida. O doente é culpado da doença dele? Alguém que fica gripado, é culpado de um vírus ter entrado no seu corpo? Ele tem como assim, simplesmente orando, simplesmente se consagrando a acabar com aquilo? Não, ele precisa de remédio. Ele precisa de um outro agente externo para destruir o agente externo que entrou no seu corpo. É assim que o modelo médico vai trabalhar. E quando nós colocamos comportamentos nesse modelo, comportamentos considerados anormais nesse modelo, nós diminuímos a responsabilidade da pessoa ao dizer, não, ela é doente. Não é o que ela faz ou deixa de fazer que vai fazer com que ela melhore. É ela usar ou não uma medicação. Então, se torna óbvio que o modelo médico está declarando guerra à perspectiva que as escrituras têm do homem. E isso tem acontecido com relação à ansiedade. Eu não nego que a ansiedade pode tomar uma dimensão tão grande em nossas vidas que parece que nós perdemos o controle diante da ansiedade. E aí nós temos um dilema teológico. Como conciliar a natureza descontrolada de alguns casos de ansiedade com a natureza intencional e consciente do pecado? Não parece incongruente? Poxa, a ansiedade é algo que vem, o pecado é algo que eu escolho. Como encaixa as duas coisas? Como eu posso dizer que a ansiedade é pecado, sendo que ela é algo que eu não planejei, é algo que eu não pensei se eu vou ficar ansioso hoje? Porque o pecado tem essa característica intencional, de eu declaradamente não obedecer a Deus. Mas a ansiedade parece que não se encaixa nesse conceito, nesse entendimento. Como conciliar então as duas coisas? E aí o que a gente faz? Como a gente não consegue conciliar, a gente parte para o único modelo disponível no mercado, que é o modelo médico. E a gente prefere categorizar a ansiedade como uma doença, porque a gente não consegue entender como ela pode se enquadrar como um pecado. Então o que fazer? Parece que não há escolha. Só tem um probleminha. As escrituras não trabalham o pecado apenas no entendimento de uma rebelião contra Deus. Leia Romanos capítulo 7, você vai ver bem isso. As escrituras vão dizer para a gente também que um pecado não é apenas uma rebelião contra Deus, mas é um poder enganador que quer nos controlar e quer nos escravizar. Esse último aspecto do pecado como um poder, que é o que Paulo vai falar, como uma lei, que quer nos controlar, que quer reger as nossas vidas, tem sido negligenciado pela igreja. E aí, porque ela negligencia esse aspecto do entendimento do pecado, ela tem tido dificuldade em ajudar pessoas que lutam contra a ansiedade. O que isso significa? Que o pecado vai além das nossas escolhas conscientes. Que nós não apenas devemos confessar que somos que pecamos, mas que somos pecadores. Nós devemos confessar apenas o que fazemos, mas o que somos. O pecado vai além disso. O pecado é como um capataz cruel, que nos vitima e nos controla, que nos aprisiona, que nos surpreende. E às vezes parece que lutar contra ele é uma tarefa difícil.
impossível, uma tarefa improdutiva. Então, nesse aspecto do pecado, como uma escravidão, como o Senhor que me escraviza, todos nós já experimentamos algum sentimento nessa luta, nesse entendimento. E parece muito similar ao que sentimos quando estamos doentes. Quando o pecado vem com essa força, esse poder controlador, esse Senhor que quer nos escravizar, parece que é uma doença, mas não é. Parece. Tem sintomas parecidos, tem características parecidas, ele vem de forma parecida, mas ele não é uma doença. É a diferença fundamental que a escravidão do pecado faz com que nós nos tornemos o quê? Escravos daquilo que Ele quer que façamos. Só que há uma diferença. O Senhor nos capacita a ser livre desse Senhor. O Deus das Escrituras nos capacita a ser livre desse Senhor cruel que quer nos escravizar e nos ajuda a abandonar. Com relação à ansiedade não vai ser diferente. Então, o que nós podemos entender da ansiedade? A ansiedade é um híbrido. Ela nos controla como uma doença, mas também nós somos responsáveis por ela. Para categorizarmos como uma doença profunda e crônica, isso parece que vai nos ajudar a vencê-la, mas na verdade isso nos torna mais escravos dela. Você já viu alguém que toma remédio contra a ansiedade e conseguir deixar de ser ansioso? Ele fica a vida inteira tomando remédio contra a ansiedade e continua ansioso. Portanto, a única forma de vencer a ansiedade é primeiro tendo entendimento. A ansiedade é um pecado. E Deus nos oferece solução e esperança em Cristo Jesus para vencermos a ansiedade. No texto que nós lemos, Mateus capítulo 6, Jesus dá a boa nova. Ele diz, a ansiedade tem cura. Deus nos dá o auxílio e a esperança por meio do Espírito Santo e de sua palavra para vencermos a ansiedade. O fato de Jesus falar aos seus seguidores, e daqui ele falar aos seus discípulos sobre a ansiedade, indica que os cristãos também sofrem dessa tentação. No entanto, eles não estão entregues às psicologias, não estão entregues à psiquiatria, às técnicas controladas pelo homem, mas à palavra de Deus. A boa nova que Jesus nos dá, no texto lido é, você não está sozinho. Deus, o seu Pai, está pronto para te ajudar. E vamos ver como Ele vai nos ajudar? A primeira questão que nós podemos ver no texto é que se deixar dominar pela ansiedade é um pecado. Versículo 25, capítulo 6, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Versículo 31, olha o que ele nos diz. Portanto, não vos inquieteis. Versículo 34, portanto, não vos inquieteis. São negativas, são ordens, são mandamentos. Jesus fala, não fiquem ansiosos. Isso daqui não é uma escolha, não, eu fico ansioso se eu quiser ou não. Jesus está falando, não, Ele está proibindo. Portanto, se nós fazemos algo contra o que Cristo fala, isso chama-se, como nas Escrituras, pecado. Desobedecer ao Senhor Jesus Cristo é pecado. E só nesse texto nós vemos 3 advertências de que não devemos ficar ansiosos. Então, se você é alguém que costuma ficar ansioso, essas advertências não devem ser motivo de desânimo para você, mas motivo de alegria. Porque isso está querendo dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo está à sua disposição para te ajudar na luta contra esse pecado. Agora, fingir que a ansiedade é uma doença, encarar como uma doença, não vai ajudar você. Pelo contrário, isso tira totalmente a sua esperança. Porque você vai entender que tudo que você fizer não vai adiantar. Você precisa de algo além de você, fora de você, um remédio, um profissional, para poder te ajudar. Mas a palavra vai dizer, a resposta está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. A resposta está na palavra de Deus, porque Deus atua usando a palavra de Deus. Então, a primeira ideia que nós temos que ter é essa. Embora Deus não elimine todas as situações difíceis da nossa vida, que podem nos fazer ficar ansiosos,
ele é especialista em perdoar a ansiedade e nos transformar de pessoas ansiosas para pessoas confiantes. Então, contrariamente à perspectiva médica, psicológica, que tira a responsabilidade humana, as Escrituras vão deixar claro que a ansiedade é uma resposta, é uma reação, é um ato. E uma resposta, uma reação, um ato que desagrada a Deus. Um ato pecaminoso. Somos responsáveis pela nossa ansiedade. Ela expressa algo que está acontecendo em nossos corações. E a ordem de Cristo é clara: não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, que ideia que Jesus está querendo passar? A ideia que ele está querendo passar é: se vocês estão ansiosos, parem. Se não estão, não fiquem. Não comecem a ficar. E a palavra usada aqui para a vida, ela dá um entendimento de uma plenitude da vida. Vida terrena, vida física, vida exterior. Ou seja, o que ele está querendo dizer é: de fato, não fiquem ansiosos de coisa temporal nenhuma. Não fiquem ansiosos por causa do alimento, não fiquem ansiosos por causa da vestimenta, não fiquem ansiosos por causa das coisas materiais. Olha o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Porque esses títulos que nós temos aqui, eles às vezes nos confundem. Fica parecendo que o texto de 25 a 34 está separado dos versículos anteriores. Não está, é uma continuidade do raciocínio. Quando o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 21 que nós não devemos, que onde está o nosso tesouro também estará o nosso coração, ele está querendo dizer o seguinte: não ambicione as afeições terrenas. Não se apeguem às coisas terrenas. Não se apeguem às coisas materiais. Não se apeguem às coisas deste mundo. Porque elas vão cegar a nossa visão. Elas vão nos afastar de Deus. E como filhos de Deus, nós temos um único objetivo: o tesouro do céu, a glória celestial. Uma única visão: o propósito de Deus. Um único mestre: Deus. Portanto, a ordem é: não fiquem preocupados com as coisas deste mundo. Se vocês estiverem preocupados com as coisas deste mundo, isso significa que o coração de vocês está nas coisas deste mundo. E se ele está nas coisas deste mundo, ele está longe de Deus. Agora, para avaliar o impacto que Jesus está dizendo aos seus ouvintes, vamos entender o que seria viver em um país de poucos recursos. Vamos entender a Palestina da época com poucos recursos. Vocês sabiam que, na ocasião, se não nevasse nas montanhas, não havia água que chegasse aos rios? Vocês sabiam que de vez em quando uma praga devastava as colheitas, trazendo fome à população? Vocês sabiam então que por causa, às vezes, da falta de neve no pico das montanhas e de pragas nas plantações, havia fome, não havia dinheiro, e sem dinheiro as pessoas não poderiam comprar roupa, não poderiam comprar aquilo que necessitavam? A situação deles é muito mais grave do que a nossa, porque eles dependiam literalmente do clima, do tempo, das circunstâncias que eles não podiam controlar. Hoje ainda nós conseguimos estocar, hoje ainda nós conseguimos produzir em grande escala, hoje ainda nós temos condições de comprar. A situação deles era muito mais complicada, mas ainda assim, para aquele momento, para aquela situação, Jesus está falando: não fiquem ansiosos. Por que a gente fica ansioso hoje em dia? Vamos ser sinceros. A gente não fica ansioso por causa dos valores do reino. A gente não fica ansioso porque a gente quer crescer na fé. A gente não fica ansioso porque a gente ora menos, lê menos a Bíblia, porque a gente está preocupado com a implantação do reino de Deus. A gente fica ansioso porque a gente não consegue ir para a academia, não consegue comprar maquiagem, fazer ginástica, comprar roupa, ir ao salão, ter casa, ter a alimentação que a gente acha que deveria ter joias, fazer passeios, fazer viagens. Nós ficamos ansiosos porque o nosso coração está nos tesouros deste mundo.
Jesus agora vai primeiro dizer que nós não devemos ficar ansiosos. Então nós precisamos entender primeiramente, não devemos acreditar no modelo médico. Ele é mentiroso, ele é enganador. A ansiedade não é doença. Se você acreditar que a ansiedade é doença, você vai dizer que Jesus está mentindo. E você vai ter diante de você uma opção. Ou você acredita no que Jesus fala, ou você acredita no que a medicina fala. Se você acreditar no que Jesus fala, Ele é seu Senhor. Se você acreditar no que a medicina fala, ela é sua Senhora. Não tem outra opção. Então o primeiro entendimento para vencer a ansiedade que precisamos ter é pecador. Desagrada a Deus. Desonra a Deus. Esse é o primeiro entendimento. Portanto, quando ficarmos ansiosos, o que devemos fazer? Confessar. Pedir perdão. Porque é pecado. Primeiro entendimento. Agora vamos entender as raízes. O que provoca a ansiedade? Onde estão as raízes da ansiedade? No versículo 25, Jesus fala, por isso vos digo. Ele está conectando com os versículos anteriores. Ele está dizendo, olha, por conta do que eu falei, eu digo para vocês, não andeis ansiosos. Então ele está dizendo que os versículos anteriores, a fala anterior dele tem conexão com o que ele vai falar. E o que ele fala nos versículos anteriores? Olha o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus as riquezas. O primeiro ponto que Jesus quer trabalhar aqui é que uma das raízes da ansiedade é idolatria. Jesus está falando de idolatria. Nos versículos anteriores está falando de senhores. Eu não posso servir ao Deus das Escrituras e não posso servir a outro Senhor. Ele está falando de idolatria, de afeições do coração, de aonde está o meu coração, ao que meu coração está se apegando, a quem o meu coração está devotado. Isso é idolatria. Então, o que a ansiedade expressa? Uma raiz mais profunda do que ela mesma. Ela expressa idolatria. Ou seja, eu estou adorando alguém ou alguma coisa, eu estou me afeiçoando a alguém ou alguma coisa que não é o verdadeiro Deus. Eu estou entregando meu coração a um falso salvador. Eu estou exaltando os meus desejos pessoais acima de Cristo e servindo ao outro Senhor em lugar do verdadeiro Senhor. Ou seja, a ansiedade demonstra que você está alicerçando a sua vida em um falso Deus. É mais profundo. Há uma dinâmica idólatra no coração do ansioso. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, até para algumas passagens do Novo, e vemos o quanto Deus repudia a idolatria, nós vamos levar a ansiedade mais a sério. Deus repudia a idolatria. O que desagrada profundamente, dividir a afeição nossa com outro Senhor. É o equivalente ao adultério no casamento. Quando eu coloco o meu coração confiando em outro Deus, eu estou adulterando. Eu estou dizendo para Deus que eu não aceito como meu Senhor, que Ele não é o meu Deus e que eu confio mais em outro Senhor e em outro Deus. Por isso que Jesus começa o versículo 25 com esse termo, linkando o que ele vai falar sobre a ansiedade com a questão da idolatria. Então, o que o ansioso está acontecendo no coração do ansioso? Em vez de focar nos tesouros celestiais, o ansioso se prende aos tesouros terrenos. Vou dar alguns exemplos: trabalho, casamento, posses, saúde, filhos. Ou seja, esses tesouros são a base da vida do ansioso. Ele está focado nisso. E ele vive em constante preocupação com o futuro, porque esses tesouros não dão segurança para ele, ele sabe disso.
sabe se seus filhos vão ser sempre obedientes. Ele não sabe se seu casamento vai ser sempre bom. Ele não sabe se vai ter emprego sempre. Ele não sabe se vai ter saúde para o resto da vida. Ou seja, são coisas que não dão segurança que ele tanto quer. Mas ao mesmo tempo que ele sabe que não dá segurança, ele confia nelas. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de desfrutar os tesouros celestiais, os bens que temos em Cristo Jesus. Bens esses que superam as quinquilharias perecíveis dessa vida. E que nós insistimos em colocar nelas a esperança, a base, o fundamento das nossas vidas. Olha onde os olhos do ansioso estão fixados. O que ele fala aqui no versículo 22 e 23? Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. O olho do ansioso está fixado em coisas más. Não que elas sejam más em si mesmas. O casamento não é uma coisa má. Ter filhos não é uma coisa má. Trabalho não é coisa má. Dinheiro não é coisa má. Não que as coisas que os olhos do ansioso estão fixadas sejam más em si próprias. O problema é como os olhos estão fixados. Sabe aquele olho devotado? Sabe aquele olho assim que fixado, apaixonado? Esse é o olho do ansioso para essas coisas. Ao invés de olhá-las apenas como meros produtos da graça de Deus, e debaixo do senhorio do próprio Senhor, ele olha para elas como redentivas, como a sua esperança, como a sua base. Ele olha com devoção, como Eva olhou para aquele fruto, se devotando a ele e abrindo mão de obedecer a Deus para se alimentar dele. Em vez de servir a Deus, o ansioso insiste em servir a outros senhores. Olha o que ele fala no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. O ansioso insiste que, não dou conta de servir a Deus no culto à noite, dou conta de servir a Deus nas programações da igreja, mas durante a semana, no meu dia a dia, eu vou servir a outro Deus funcional. Eu vou servir a um outro Deus. É um outro Deus que rege as minhas escolhas, que rege os meus sentimentos, que rege os meus pensamentos. Jesus fala, vocês não podem fazer isso, é impossível fazer isso. Se vocês estão fazendo isso é porque vocês estão servindo ao outro Deus. Porque é impossível servir a dois senhores. Se vocês estão tentando servir a dois senhores, vocês já fizeram a escolha de não servir ao Deus das Escrituras. Senhores de escravos exige dedicação exclusiva. Você já viu em algum filme de escravidão, algum escravo trabalhar para dois senhores? O senhor dele exige dedicação exclusiva. Você é meu escravo. Você faz o que eu mando. Eu estabeleço a sua rotina. Então, se o Senhor for o dinheiro, se o Senhor for a reputação, se o Senhor for o cônjuge, se o Senhor for a vocação, você deve entregar tudo isso a Cristo. Você deve entregar aquilo que está regendo a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E não permitir que Ele ocupe o trono do seu coração. Então, sempre que você estiver ansioso, examine os seus tesouros. Examine o seu olhar. O que está ocupando os seus pensamentos? O que está ocupando os seus sentimentos? E não só arrependa-se da ansiedade, arrependa-se da idolatria também. A ansiedade indica um foco idólatra no seu coração. Então a ansiedade, na verdade, meus irmãos, é apenas a ponta do iceberg. Na base, no nível mais profundo, temos a idolatria. Ou seja, temos o entregar o coração a um falso Deus. Quando fazemos isso? Quando fazemos essa escolha de entregar o coração a um falso Deus? Quando nós saímos dos limites do reino de Deus e procuramos a bênção na terra dos ídolos. Quando voltamos para os ídolos, estamos dizendo que desejamos a criação mais do que o Criador. A criação é mais importante, me dá mais prazer, me dá mais alegria, me dá mais segurança, me dá mais firmeza do que o Criador. É isso que estamos falando. O que é um Deus? O que é um falso Deus? Qualquer pessoa, qualquer coisa na qual depositamos a nossa confiança.
qualquer pessoa, qualquer coisa na qual depositamos a nossa afeição acima do verdadeiro Deus, a ponto de termos um apego excessivo e pecaminoso. E aí eu vou citar mais algumas coisas que a idolatria pode envolver: a cobiça por prazer, a cobiça por respeito, a cobiça por amor, a cobiça por poder, a cobiça por controle, a cobiça por isenção da dor. Tudo isso pode ser um Deus no meu coração. Se para mim não sentir dor é mais importante do que servir a Deus, quando eu estiver doente, eu sou capaz de qualquer coisa para parar de sentir dor, mesmo que essa coisa me leve a desobedecer a Deus. Se ter prazer é mais importante do que servir a Deus e ter prazer em Deus, aquilo que me dá prazer físico, eu vou buscá-lo em detrimento de servir e de obedecer a Deus. E assim por diante. Ou seja, o propósito da idolatria é manipular o ídolo para nosso benefício. No primeiro momento, eu olho para alguma coisa e faço: essa coisa pode me dar o quê? A droga pode me dar o quê? Prazer, fuga. O remédio que me faz dormir horas e horas me dá o quê? Prazer, fuga. Eu não preciso lidar com a realidade. Ótimo. No primeiro momento isso é maravilhoso e dá certo. No primeiro momento, isso realmente traz alegria e prazer para a gente. Mas o que acontece no segundo momento? O ídolo não coopera. Ele me escraviza. E sabe aquele remedinho que eu tomava para dormir? Chega um momento que faz mais efeito. Eu continuo tendo insônia, mas eu continuo tomando remédio porque eu estou dependente dele. Eu acho que se eu não tomar não vai ser mais a mesma coisa. E assim vai. No primeiro momento, o ídolo, eu uso o ídolo em benefício próprio, mas no segundo momento ele me usa em benefício dele. E aí nós chamamos isso de escravidão. Ao invés de dominarmos os nossos ídolos, nós nos tornamos seus escravos e começamos a nos parecer com ele. Por que eles têm tanto poder? Por causa da presença silenciosa que está atrás do ídolo. De quem? Satanás. O ídolo não tem poder em si mesmo, mas o diabo que está atrás dele tem. E ele usa o ídolo para nos escravizar. Então, quando colocamos a nossa afeição em objetos criados, demonstramos a nossa afinidade com quem? Com Satanás, e não com Cristo. Então, o primeiro aspecto que o Senhor Jesus Cristo mostra para a gente é que a ansiedade, ela tem um foco idólatra. Ela revela algum tipo de idolatria. E para você lutar contra a sua ansiedade, primeiramente você precisa descobrir qual é a sua idolatria, qual é o seu Deus funcional, o que está te controlando. O segundo aspecto que Jesus nos mostra para entendermos a ansiedade, e mais um foco que alimenta a ansiedade, é que a ansiedade expressa incredulidade, falta de confiança. E qual é a solução para a incredulidade e falta de confiança? Fé. Confiança em Deus. Olha o que Jesus fala no versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios sempre procuram todas essas coisas, pois o nosso Pai Celeste sabe as necessidades de todas elas. No versículo 30 ele diz: ora, se Deus veste-se a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade não expressa só idolatria, mas também incredulidade. Mas uma coisa que é importante notarmos é que Jesus não está se dirigindo a uma plateia de incrédulos, de gentios incrédulos. Ele está se dirigindo a uma plateia de homens de pouca fé, cristãos de pouca fé. Então, a ansiedade surge de uma dúvida que está no meu coração. Ele não só limita a ansiedade, mas ele apresenta as razões porque ficamos ansiosos. E ele fala: vocês estão ansiosos porque vocês não estão confiando, porque vocês não estão dando fé. Então a ansiedade, ela nega de forma prática o quê? O poder, o amor e a sabedoria de Deus. Quando a ansiedade me controla, eu estou dizendo: será que Deus realmente tem tanto poder quanto Ele diz que tem? Será que Deus realmente é tão amoroso quanto Ele fala que é? Será que
lembrar, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é vez de comer ou beber, nem para o vosso corpo, quanto que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que Jesus está nos lembrando é com questões bem práticas e bem do dia a dia, mas elas são simples, mas elas são extremamente profundas. Ele fala, olha para as aves do céu, olha para as plantas, olha para as árvores, olha para a criação. Você acha que isso é valoroso? Você acha que isso é importante? O homem é muito mais. E se Deus cuida das plantas e dos animais, Ele vai cuidar de você. Você foi criado à imagem dEle. Você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. Você foi recriado em Cristo Jesus e selado pelo Espírito Santo. Por que Deus não vai cuidar de você e cuidar da árvore? Por que Deus não vai cuidar de você e cuidar das árvores? Por que Deus não vai cuidar de você e cuidar do restante da criação? Seria ilógico isso. Só que quando eu fico ansioso, eu estou dizendo que Deus é ilógico. Que Ele cuida da criação, que Ele alimenta as aves, mas não me alimenta. E não cuida de mim. O versículo 31 e 32 que nós já lemos, o Senhor Jesus vai dizer que a ansiedade caracteriza os pagãos, aqueles que não pertencem ao Pai Celestial, porque os pagãos eles se preocupam com coisas temporais. Os cristãos têm um Pai que conhece as suas verdadeiras necessidades e que as atende no tempo certo, não no tempo que eu determino, não no tempo que eu quero, mas no tempo que Ele estabeleceu. Então a raiz da ansiedade é a desconfiança de tudo que Deus prometeu nos dar em Cristo Jesus. Qual é então o antídoto para isso? Crer. Crer nas promessas de Deus. Olha o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Reorientar a nossa vida, reorientar a nossa agenda de acordo com o reino, de acordo com os valores do reino, não com a minha agenda, com os meus valores. Nenhuma promessa de Deus jamais falhou. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando eu, por exemplo, fico ansioso sobre o fato de meu ministério ser inútil e ser vazio, qual é a promessa de Deus que me ajuda a lutar contra a ansiedade? Aqui está em Isaías 55, versículo 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Quando eu fico ansioso, por exemplo, sobre ser muito fraco para o trabalho, qual é a promessa bíblica que me faz lutar contra a ansiedade? Aquela que diz, 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu fico ansioso sobre decisões que eu preciso tomar sobre o meu futuro, qual é a promessa que me faz lutar contra a ansiedade? Aqui está no Salmo 32, versículo 8, que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quando eu fico ansioso para encarar os oponentes, qual é o versículo que me dá força para lutar contra a ansiedade? Romanos 8,31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu fico ansioso sobre o bem-estar das pessoas que eu amo, como eu luto contra a ansiedade? O Mateus 7, versículo 11, que diz: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu luto para manter meu equilíbrio espiritual com a lembrança de que Ele não vai deixar que nenhum daqueles que Ele ama, que Ele elegeu, se perder. Em Marcos 10, 29 a 30 diz:
que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Quando estou ansioso sobre ficar doente, qual é o versículo que me ajuda a lutar contra esse sentimento? Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E Romanos 5, 3 a 5 que diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quando eu fico ansioso sobre ficar mais velho, qual é o texto das Escrituras que me ajudou nisso? Isaías 46, 4 que diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tempo feito levar-vos-ei, pois carrego-vos-ei e vos salvarei. Quando eu fico ansioso sobre a possibilidade de morrer, qual é a passagem bíblica que me ajuda? Romanos 14, versículo 7 a 9, que diz: nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para isso, para esse fim que Cristo morreu e surgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Se eu fico ansioso sobre a possibilidade de perder a fé, me afastar de Deus, qual é o versículo que me ajuda? Filipenses 1,6, que diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Hebreus 7,25, que diz: também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, meus irmãos, a Bíblia tem promessas para todo foco de incredulidade em nossos corações. Quando a incredulidade começar a surgir, vá às promessas bíblicas. Se apegue a elas. Não lute contra pessoas, mas contra a sua própria incredulidade. Ela é uma das raízes da ansiedade. E por vezes a ansiedade é a raiz de muitos outros pecados. Assim, fique atento. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, a ansiedade é pecado, não é doença. A atitude diante da ansiedade tem que ser de arrependimento, de confissão, de busca de santificação, não de tomar remédio. Segundo, foco da ansiedade. O primeiro foco, idolatria. Se eu estou ansioso, é porque há um Deus funcional no meu coração. Há um Senhor ou vários senhores regendo a minha vida de maneira prática, no dia a dia, mais do que o verdadeiro Deus. E terceiro aprendizado que nós tivemos hoje é que o outro foco da ansiedade é a incredulidade, falta de confiança, suspeita de que Deus é realmente amoroso, sábio, bondoso, como Ele diz que é. Suspeita das promessas de Deus. Como eu resolvo isso? Crendo, confiando nas promessas de Deus. Portanto, focos da ansiedade é como se ela tivesse dois pilares: idolatria e incredulidade. Para você se analisar melhor, para você perceber melhor o que está acontecendo no seu coração quando você fica ansioso, eu quero deixar algumas perguntas de reflexão. Primeira delas: quais áreas da minha vida que provocam ansiedade com maior frequência? É o seu casamento? É o seu emprego? São as finanças? É a criação de filhos? São os relacionamentos? Quais são as coisas que mais comumente provocam ansiedade na sua vida? Ali vai estar a idolatria, viu? Ali está o foco idólatra. Ali você vai descobrir quais são os deuses funcionais do seu coração. Em quais mentiras eu acredito e os ídolos específicos que eu sou mais propenso a adorar? Responder a primeira pergunta vai te ajudar então a entender essa segunda pergunta e a respondê-la. 3. Quais verdades específicas a respeito de Deus e quais promessas de Deus eu preciso abraçar a cada dia? Então, dependendo do foco de idolatria,
Dependendo da incredulidade, você vai para a promessa bíblica correspondente. E 4, quais são os passos de fé e obediência eu preciso dar hoje? Quais as tarefas que Ele me chama a cumprir hoje? Eu quero incentivá-lo a fazer isso. Eu quero incentivá-lo a fazer isso privativamente, mas também eu quero incentivá-lo a fazer isso com o povo de Deus. Compartilhe, se for o caso, se for necessário, com o irmão da igreja, com alguém que pode te aconselhar, com alguém que pode te orientar, com alguém que pode caminhar com você na luta contra a ansiedade. Amém? Vamos orar?